Juízes capítulo 13, os versos de 1 a 8. Assentados mesmo, ouçamos a leitura da palavra. O nascimento de Sansão. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, perceba bem a palavra, tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, o Senhor, os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Desobedeceu a Deus, Deus os disciplinou, os entregando às mãos de um povo mau, um povo ímpio, um povo idólatra, um povo perverso, criminoso. Os filisteus, por 40 anos. Os filisteus, o mesmo povo, os mesmos povos que Deus houvera ordenado que Israel, assim que atravessasse o Jordão, os expulsasse. Mas Israel vacilou. Israel não expulsou a todos. Israel expulsou alguns e se acomodou. Desobediência. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, da tribo de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Aqui é um detalhe importante. A mulher era estéril e ele não tinha filhos. Numa época em que havia poligamia, Manoá resolveu ser fiel à sua esposa. Ela não tinha filho, diferente de Elcana, né? Esposo de Ana, que tinha Ana e Penina. Então Manoá foi fiel à sua esposa. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tivesse. Perceba que anjo do Senhor aí está em letra maiúscula. Anjo do Senhor maiúsculo. É uma aparição de Jesus Cristo. Um ato de teofania ou cristofania. Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. O menino não havia sido gerado ainda, Deus então prometeu que ele seria gerado, prometeu que ele seria consagrado ao Senhor, seria nazireu, e que ele começaria a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim. Sua aparência, perceba o detalhe, sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Que oração de um pai! Que oração de um pai! Quem é pai já deve fazer essa oração. Quem está se preparando para ser pai, quem está esperando ser pai daqui a uns dias, né, Andrews? Então, que modelo de oração! Então, Manoá orou: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Que o Senhor ensine a cada pai, que o Senhor nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Como educar este menino, como criar este menino, como ensinar esse menino no caminho em que deve andar. Vamos orar. Senhor, graças te damos pela tua palavra. Basta a leitura da palavra, da tua palavra, para já sermos edificados. E pelo teu Espírito podemos, mais ainda, receber a explanação da tua palavra, falando ao nosso coração. Ó Deus,
socorre-nos e alimenta-nos com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Esperança quando a nossa força traz consigo a fraqueza. Ou, bem no indicativo, na primeira pessoa, esperança quando a minha força traz consigo a fraqueza. Não precisa ir muito longe, não precisa de nenhum tratado, para deixar bem claro que a tendência no mundo é desesperar. Eu imagino a situação de Adão e Eva diante do quadro em que um filho matou o outro. Um irmão matou um irmão. Que desespero. Nós vemos pelas páginas da palavra o desespero de Abraão diante da sentença decretada por Deus contra Sodoma e Gomorra. A ponto de Abraão orar a Deus e insistir pedindo que Deus poupasse a Sodoma e Gomorra. E Abraão foi dizendo: Senhor, se pelo menos tivesse 50 homens, 45, 40, 30, 20, 10 justos, o Senhor poupa. O Senhor disse: se houver pelo menos 10 eu pouparei. Não havia nem 10 justos em Sodoma e Gomorra. Desespero. Nós vemos o Senhor Jesus diante de Jerusalém chorando, antecipando a dor, o sofrimento, o castigo que viria contra Jerusalém. A tendência é desesperar. E à medida que os dias vão se passando, a própria Bíblia diz: os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Filhos se levantarão contra pais. Inverterão a ordem estabelecida por Deus, cometendo abominação, torpeza. O homem se ufanando, o homem se colocando no lugar de Deus, se achando no direito de determinar, de impor. A hipocrisia prevalecendo, a injustiça prevalecendo, a tendência é desesperar. Mas eu quero compartilhar, irmãos, neste texto, nesses versículos que falam sobre a história de Manoá. Não é sobre Sansão, é sobre Manoá que eu quero falar nessa noite. Esperança quando minha força traz consigo a fraqueza. A gente olha para nós e a gente percebe que não tem força. Por nós mesmos nós não somos nada. Nós não temos condições de resolver. Mas devemos sempre lembrar, como nós lemos no início, há conosco maior do que o que está no mundo. Com eles está o braço de carne, mas conosco está não um braço, conosco está o Todo-Poderoso. Conosco está Deus. E nós somos testemunhas disso. Deus faz maravilhas. Romanos capítulo 15, versículo 13, uma das palavras mais fortes sobre esperança na Bíblia. O apóstolo Paulo diz: e o Deus da esperança, vamos ler juntos? E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então o que a palavra diz é que nós devemos, em qualquer circunstância, buscar ser cheios do Espírito Santo, no nosso crer, na nossa fé, no nosso testemunho, no nosso dia a dia, renovando-nos de esperança. Ora, a esperança é justamente a consciência, a convicção de que, independente da adversidade, nós vamos prevalecer. Isto não é vanglória, isto não é vaidade, isto não é ufanismo, isto é esperança, é fé. Nós sabemos em quem temos crido. Queridos, há um ditado que diz: enquanto há vida, há esperança. Nós dizemos normalmente. Mas na verdade, o correto é dizer: enquanto há esperança, há vida. Quantos que têm vida, mas não estão desesperançados? Tem aumentado o número de suicídio. Hoje nós recebemos a notícia de a prima de uma amiga nossa lá do Mato Grosso, uma médica, 28 anos de idade.
no pleno exercício da profissão, iniciando a profissão, deu cabo da vida, cometeu suicídio. Tem aumentado o índice de suicídio entre pastores no mundo todo. É o desespero, a pressão do mundo. Se não há esperança, não tem vida. Na verdade, enquanto há esperança, há vida. As coisas podem estar ruins, difíceis, terríveis, humanamente sem solução. O que é que nós vamos fazer? Nos prostrar, cruzar os braços? Nos entregar ao opróbrio, ao inimigo? Não! Nós vamos fazer como Ezequias, quando viu que Senaqueribe vinha com os exércitos da Síria, incomparavelmente maior do que os de Israel, Ezequias buscou a Deus. Deus lhe deu sabedoria para reforçar a guarda, para reforçar as muralhas, para fechar as fontes de água, onde os exércitos inimigos poderiam beber água. Sem água, eles não poderiam sobreviver, o inimigo. Uma estratégia de Deus, uma estratégia celestial que Ezequias recebeu como fruto de oração. Nessa reunião, nós vamos trazer a Deus, nós vamos levar a Deus nossos motivos, nossos pedidos de oração, mas não desesperando, não em dúvida. Nós vamos trazer os nossos pedidos com esperança. Não é por acaso, irmãos, que o tema da nossa igreja este ano é exatamente vivendo somente pela graça. Só quem vive somente pela graça tem toda a bagagem de esperança. Porque nós não vivemos conforme o mundo, nós não vivemos dependendo do mundo, nós não vivemos dependendo da sorte ou do acaso, nós vivemos somente pela graça. Na história de Manoá, o pai de Sansão, como eu falei no início, na leitura, numa época em que era comum a poligamia, e era até legal a poligamia, embora toda a vida se soubesse ser um erro, um absurdo, havia aqueles ícones, havia aqueles que resistiam contra a tentação, contra a ilegalidade, contra a coisa descomunal, embora houvesse leis, mas injusto diante de Deus. Manoá resolveu ser fiel à sua esposa. Ela era estéril e ele não tinha filhos. No contexto do Antigo Testamento, primeiro, ser estéril era sinônimo de maldição. Era sinônimo de ser desprezada. Havia uma pecha de maldição sobre a mulher estéril. Segundo, o homem que não gerasse filhos, da mesma forma, era tido como um derrotado. Era tido como um desafortunado. Era tido como um amaldiçoado. Sem bênçãos. A gente vê nesses primeiros versículos a intimidade de Manoá com Deus. E não é por acaso que o próprio Deus vem no formato do anjo, o anjo do Senhor, e visita a sua esposa, a esposa de Manoá. Ela era estéril, mas o anjo do Senhor chega para ela e diz que ela vai dar luz, que ela vai conceber, ela vai dar à luz um filho, e vai dar à luz a um filho que será consagrado a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, então, nós não devemos perder a esperança. Um pouco do contexto da história dos juízes. A história dos juízes acontece logo depois da morte de Josué, do patriarca Josué, o conquistador, o sucessor de Moisés. E o texto sagrado diz que após a morte de Josué, aquelas pessoas, aqueles homens foram se afastando de Deus, foram se corrompendo, e não houve um que pudesse suceder a Josué, assim como Josué sucedeu a Moisés. Nós podemos dizer que a geração seguinte à de Josué foi uma geração de homens frouxos, homens fracos, homens covardes, homens que se deixaram levar pelo mundanismo, homens que se deixaram levar pela vaidade, homens que se deixaram levar pelo egoísmo.
pela satisfação da carne, das coisas carnais. Se afastaram de Deus. Resultado, não houve nenhum que pudesse ser um líder da estirpe de Moisés, de Josué, que pudesse ser governador, ser rei em Israel. E a gente sabe das consequências. O versículo-chave, então, em Juízes, é o versículo 6 do capítulo 17. É esse o versículo-chave do livro de Juízes. Naqueles dias, vamos ler juntos? Dá para ler, não dá? Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Num tempo em que não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava melhor, assim foram os anos dos juízes em Israel. Deus então traz ao mundo Sansão. Era um período de anarquia. Cada um fazia o que achava melhor, cada um fazia o que achava mais certo. Tanto que os 21 capítulos do livro de Juízes são de histórias terríveis, tenebrosas, tristes, horrorosas. O próprio Sansão foi vítima daquele contexto. O próprio Sansão, né? Nós não vamos falar sobre Sansão hoje, mas nós conhecemos quantas vezes Sansão caiu e terminou morrendo como consequência de sua desobediência. Mas não perdeu a graça. Aquele que é de Deus, ainda que caia, o Senhor levanta. Isto é fruto de quem tem consciência de que o Senhor nos chamou a viver somente pela graça. É verdade, ele morreu com os filisteus, Sansão, mas nós vemos que a última oração que ele fez, confiante no Senhor, confessando o seu pecado, a Bíblia diz que há um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Então, naquele contexto, Deus levanta Sansão, traz Sansão à história de Israel. Esperança quando minha força traz consigo a fraqueza. Então já vimos este pano de fundo, né? Manoá teria tudo para ter sido um homem débil, um homem acovardado, um homem sem vitória. Esposa estéril e ele não tinha filhos, né? Teria tudo para ser um derrotado. Ele vem com a sua fraqueza, mas na sua fraqueza ele resolve exercer a esperança. Ainda que haja um fiozinho de esperança, nós devemos nos segurar nesse fiozinho de esperança. Não devemos desistir da esperança. Devemos sempre confiar no Senhor. Devemos reconhecer que essa esperança vem de Deus. É bênção de Deus na nossa vida. Ele nos toma com a sua mão direita, Ele é sol e escudo, Ele nos defende com a sua mão estendida, com o seu braço forte. Quando nós olhamos para um lado, para o outro, olhamos para os céus e não sabemos de onde veio, de onde virá o socorro, Ele diz: o meu socorro vem, o teu socorro vem de mim. O teu socorro eu te dou. O que é que nós mais queremos? Por maiores que sejam os problemas. Quando Davi escreveu o Salmo 121, ele estava exatamente nessa situação. Não havia saída humana, não havia solução, não tem jeito. Humanamente ele estava perdido, derrotado. Mas o Espírito Santo nos anima, o Espírito Santo nos encoraja e fala ao nosso coração dizendo: o teu socorro é meu. Quem vai te socorrer sou eu. Confia em mim. E lá no outro salmo ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Irmãos, esperança quando minha força traz consigo a fraqueza, esperança em meio à esterilidade. Esterilidade é falta de vida. Esterilidade é falta de possibilidade de esperança. É falta de concretude para se ter esperança. Não tem algo palpável, algo em que nós possamos nos segurar. Não tem lógica. Estéril, não tem vida. Mas em meio à esterilidade, nós aprendemos na palavra que é possível ter esperança. Como foi que Jó, no maior sofrimento que alguém já pôde
bater, no auge do seu sofrimento, ele se dirigiu a Deus. Jó 19, 25. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim levantar-se-á sobre toda a terra. Eu estou sofrendo, minha esposa me abandona, minha esposa manda que eu amaldiçoe Deus, meus amigos são contra mim, todos me abandonam, todos me abandonaram, eu perdi tudo, mas eu sei, eu tenho esperança que o meu Redentor vai se levantar. O que ele está dizendo é que o meu Redentor vai me honrar para a glória dele. Creia que o Senhor vai nos honrar para a glória dele. Creia que o Senhor quer nos honrar para a glória dele. O problema não é a esposa de Manoá, não é Sansão. O problema é que a Bíblia revela a glória de Deus. O santo, aquele que é santo, santo, santo. E nós sabemos disso, irmãos, isso é tão precioso que não basta a promessa, Ele mesmo se fez carne e veio habitar entre nós. Ele veio, Ele habitou entre nós, Ele esteve aqui, morreu na cruz por sua vontade, porque nos amou, morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou por amor a nós, para nos justificar. Nós não temos nenhuma razão, nós não temos nenhum motivo para perder a esperança. Basta lembrar de que Deus se fez carne e veio habitar entre nós. Ele é Deus conosco, Ele é Deus presente. Então, o texto é tão claro. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Força, irmãos, força na palavra de Deus, força na oração, força na comunhão com Deus, força em honrar o próximo. Eu fico agradecido, eu me sinto crescer na graça do Senhor, quando eu vejo, quando eu olho, quando eu estudo a vida de Manoá. Ele honrou a Deus, ele honrou a sua esposa, ele honrou a sua casa. Não havia filhos, mas ele trazia consigo a esperança de que Deus iria honrá-lo. Numa geração, como eu disse, onde não ter filhos significava ser amaldiçoado. Ele honrou a Deus, ele honrou ao próximo. Esperança quando minha força traz consigo a fraqueza. Esperança na promessa de Deus, mesmo quando o povo se afasta de Deus. Mesmo quando o povo se rebela. Mesmo quando o povo se deixa levar pelo mundo, pelas influências do mundo. Quando o povo perde a comunhão com Deus. Esperança na época da reforma protestante. A época em que aconteceu a reforma protestante, o mundo era chamado de o mundo das trevas. Prevalecia as bacanais, as orgias. Muitos dizem que a situação do mundo no século XVI, antes do século XVI, naquela época, era uma situação pior, extremamente pior do que a de Sodoma e Gomorra. Aí a gente olha para as Escrituras e as Escrituras dizem que quando estiver próximo da vinda do Senhor Jesus, da volta do Senhor Jesus, a situação do mundo será semelhante à situação do mundo nos dias de Noé. Uma situação de orgia, uma situação de incredulidade, de apostasia, de culto a demônios. Também diz que nos dias próximos à volta do Senhor, o mundo será como Sodoma e Gomorra. E foi num contexto deste que Deus levantou os reformadores e nos trouxe a reforma. Foi no contexto dos juízes, onde não havia rei em Israel, cada um fazia conforme a sua vontade, onde prevalecia a bestialidade, onde prevalecia a ignorância, a abominação, a afronta contra Deus. Deus levanta este homem, Manoá, para da sua fraqueza trazer esperança, trazer força. Manoá resolveu então esperar em Deus da mesma forma que Noé esperou 120 anos. Irmãos, a gente tem que trazer à memória o que nos dá esperança. Às vezes a gente está reclamando por causa de 12 minutos,
por causa de 1 hora, por causa de 1 ano, por causa de 5 anos. Noé pregou 120 anos, e sendo zombado, sendo escarnecido, sendo humilhado, sendo perseguido, mas ele não duvidou. A Bíblia diz em Tiago que quando nós orarmos, nós devemos orar com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Maria vai com as outras, não sabe para onde vai. E Tiago acrescenta: não suponha esse homem débil que receberá do Senhor alguma coisa. Nós não temos que orar: Senhor, que tu possas. O Senhor pode todas as coisas. Nós não temos que orar duvidando, né? Se eu sei, por exemplo, que o irmão Edmário, ele é especialista numa área, eu não vou perguntar a ele se ele pode fazer aquilo que ele é especialista, né? Bem assim, cada um na sua função. Por exemplo, o médico chega e diz: você precisa ser operado, os exames estão aqui. Uma junta médica se reuniu e percebeu, concluiu que você tem que ser operado. Nós não vamos chegar para o médico e dizer: mas o senhor pode mesmo operar? Que pergunta mais tola, não é? Se é assim, por que foi ao médico? Quanto mais a Deus, irmãos. Deus pode todas as coisas. Agora, claro, nós oramos conforme a vontade dele. Nós não vamos orar determinando. Quem somos nós para determinar? Nós vamos orar com humildade, mas vamos orar com fé. Nós vamos orar com humildade, mas vamos orar com esperança. Imagine o caso de Manoá. Se Deus o visitou, a Bíblia diz que Deus visita sempre aquele que tem um coração contrito e quebrantado. Na verdade, a Bíblia fala de uma forma bem melhor. A Bíblia diz que há um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Deus não esquece. Deus está olhando, Deus está vendo. Deus está cuidando. O salmista também diz: esperei confiantemente no Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. O que é isto? Esperança. É a consequência de quem resolve viver somente pela graça. Se nós olharmos, irmãos, a nossa história, desde o nosso nascimento, desde a nossa concepção no ventre da nossa mãe, nós vamos concluir, obviamente, que nós vivemos somente pela graça. Não foi sorte, não foi azar, não foi a ciência, não foi a medicina, não foi o homem, não foi papai nem mamãe, mas é a graça de Deus nos sustentando, porque Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Os nossos dias estão escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Por que então desanimar? Por que perder a esperança? Por que vacilar? Por que andar na contramão? Por que esquecer de Deus? Manoá é um exemplo de um homem de esperança. Um homem que, a despeito de sua fraqueza, a fraqueza do seu povo, a fraqueza de Israel, a fraqueza no seu lar, sua esposa estéril, humilhada, perseguida, afrontada, tida como amaldiçoada, ele mesmo tido como um fraco, como um sem futuro, mas ele resolve ter comunhão com Deus, comunhão com a palavra de Deus, comunhão com as promessas de Deus. O texto é muito claro. Enquanto o povo zombava, enquanto o povo debochava, assim como fez contra Noé, assim como fez contra Jó, Manoá permanecia na esperança do Senhor. O que nos traz aqui, irmãos, é porque nós esperamos em Deus. Esperei confiantemente no Senhor. Nós esperamos em Deus, né? Aquele texto que Paulo fala, que nós lemos lá no início: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz. Detalhe importante: quem exerce esperança não vive azucrinado, não vive apavorado, não vive impaciente, não vive querendo resolver as coisas no grito. Quem tem esperança em Deus tem a paz de Deus.
O Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E para concluir, irmãos, nós devemos reconhecer que assim como a esterilidade da esposa de Manoá e a impiedade dos seus patrícios, pense num povo ruim, numa geração má. Como eu disse, o livro de Juízes é uma história sangrenta, uma história horrível, né? A história, por exemplo, daquele juiz que fez uma promessa deslocada: se eu vencer a batalha, a primeira pessoa que eu encontrar quando voltar, eu vou sacrificar a Deus. Coisa errada. Aí encontrou a filha e sacrificou a Deus. Sacrificou, né? A Deus nada. Um ato, um desatino, um povo maluco, um povo louco. Foi nesse contexto que viveu o Manoá. Ele resolve vencer confiando em Deus. Portanto, irmãos, descansemos no Senhor, seja qual for a adversidade que tenda a nos enfraquecer. Segundo, creiamos que Deus intervém. Deus intervém. Deus vai agir. Deus vai operar. Não foi Martinho Lutero, não foram os príncipes da Alemanha, amigos de Martinho Lutero. Foi Deus que interveio e poupou a vida de Martinho Lutero. Deus é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. E Ele faz para a glória dEle, né? Então Deus intervém, Deus opera sinais, milagres, prodígios, maravilhas, ontem, hoje e sempre. Agora o que não pode acontecer é sermos ímpios. Ímpio é quem não tem piedade. É sinônimo de incrédulo. O incrédulo é ímpio, ele não tem piedade. Então não sejamos ímpios, não sejamos incrédulos. Eu não sei se Deus vai fazer. Ou então, Deus fez no passado, hoje não faz mais. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem e hoje e o será para todo sempre. Alguns dizem que os milagres cessaram. Alguns dizem que os dons espirituais cessaram. Deus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Ele é o vigário de Cristo aqui na terra, Ele é o Paráclito, Ele é quem está no lugar de Cristo aqui na terra. E Ele habita em nós. Somos santuário do Espírito Santo. Terceiro, creiamos que a palavra de Deus nos ensina, nos educa e nos enriquece com as promessas divinas. A Bíblia é ou não é cheia de promessas? E para quem são as promessas? Para nós, para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos e para quantos o Senhor chamar. Foi assim que Pedro pregou no dia de Pentecostes. O que vocês estão vendo são promessas de Deus para nós, para os nossos filhos, para aqueles que ainda estão distantes e para todos quantos o Senhor chamar. Josué diz lá, Josué 21, 45, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Nós confiamos em Deus. A nossa vida está no altar de Deus. E por último, creiamos que Deus ouve e atende as nossas orações. Oremos atentamente. Creiamos que Deus ouve e atende as nossas orações. Houve uma época lá no Padre Arnóbio que teve um defeito lá na parte de água, né? E a conta da DESO veio descomunal, um negócio assim, mais de R$1.000. A conta que eu pagava 100 e poucos, veio mais. E aí eu fui lá e a DESO veio e mostrou, provou que realmente era vazamento que tinha. Nos 2 sanitários havia vazamento nas descargas. Pense que descargas que deram prejuízo. E aí eu fui lá conversar com a DESO. Fui lá negociar. Irmãos, para a glória de Deus, eu não tinha condições. Deus mandou um anjo e disse, deixa que eu pago essa conta. Lá mesmo na DESO, encontrei lá essa pessoa, lá na DESO.
eu saí chorando de alegria, mas também de esperança. Chorando também, porque muitas vezes nós somos incrédulos e duvidamos que Deus vai socorrer. Deus é Deus. Então, seja qual for a fraqueza que tragamos conosco, seja qual for a fraqueza que venha conosco, nos lembremos que a esperança é incomparavelmente maior e mais poderosa do que qualquer fraqueza. E na esperança nós vencemos. Deus deu Sansão, que começou a libertar Israel no domínio dos filisteus. Que Deus nos abençoe. Amém.